Senhor jovens, aqui é o presbítero Rafael, professor da Escola Bíblica Dominical da DS. Hoje nós vamos estudar a 13ª lição do nosso trimestre, a última lição. Hoje nós vamos fazer um breve resumo de todas as aulas e aplicar a 13ª aula. Temos como base entender o propósito dessa revista que nós estamos estudando durante esses meses. Nós estudamos sobre a conquista da Terra Prometida, estudamos sobre o livro de Josué, estamos com esse propósito durante esses 3 meses e hoje nós vamos aplicar a última aula. O propósito dessa revista é um propósito importantíssimo, porque nós temos que entender o quão foi importante este livro para o povo de Israel. Josué foi um dos ícones, um dos que teve maior relevância para a conquista da Terra Prometida, como não dizer o que teve a maior importância para a conquista da terra. Sabemos, para iniciar, que o povo de Israel, quando ele sai do Egito, vai para o deserto, foi já ensinado nas nossas aulas, ele chega até o Rio Jordão, transpõe o Rio Jordão com fé e com obediência, transpõe Jericó. A história anda. Todas essas passagens nós estudamos nas aulas anteriores, mas é importante nós fazermos uma breve reflexão para entender que tudo aquilo que eles conquistaram porque obedeceram a Deus. E a 13ª aula, ela vem para coroar tudo aquilo. O que é que a 13ª, sobre o que a 13ª aula vai falar? A 13ª aula vai falar sobre a renovação da aliança. O tempo passou, Josué conquistou, o povo de Israel venceu as suas batalhas, obedecendo a Deus, buscando a Deus. Eles conseguiram um grande apanhado territorial dentro de Canaã, não tudo aquilo que eles tinham para conquistar, mas grande parte já estava conquistada. Nós vamos ver que as terras foram divididas. Josué divide as terras pelas tribos, porém existia mais coisa a ser conquistada. Só que Josué vai chegar ao final da sua carreira. Josué já está idoso, já está velho, já está experimentado em dias. E nisto, o povo judeu, o povo de Israel, o povo da aliança, o povo da promessa, esse povo que tinha tanta coisa ainda para conquistar, esse povo ficaria sem o seu líder. Porém, Josué, antes de morrer, ele vai trabalhar algo importantíssimo. Vai trabalhar os discursos para o povo, vai trabalhar o ensino, o aconselhamento, o fortalecimento. Josué, ele tinha esse cuidado como líder. Josué é um exemplo de líder para o povo de Israel. Ele estava ali buscando que aquele povo continuasse a caminhada, a fé e a conquista, mesmo depois que não estivessem mais com eles. É sobre isso que nós vamos falar. Antes da morte de Josué, ele vai renovar, buscar uma renovação de aliança com aquele povo. A 13ª lição vai trazer um texto do dia, apresentado pelo autor. O texto é o texto de Josué, capítulo 24, versículo 31, que diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda viveram depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. A síntese que o autor nos apresenta diz assim: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do tenro amor e cuidado de Deus. Mesmo que Israel, em diversas vezes na sua caminhada,
ele tropeçasse, ele murmurasse, ele desfalecesse. Muitas das vezes, Israel não tinha força. Ainda assim, eles sendo infiéis em algumas situações perante Deus, Deus continuava fiel, porque Deus tinha aliança com eles. Essa renovação feita por Josué, buscando o povo fazer uma aliança com Deus, uma nova aliança, uma renovação da aliança já feita, isto vai partir de Josué para com os homens, porque Deus, ele nunca quebrou a aliança com Israel. Tudo aquilo que ele prometeu a Israel tinha as suas condicionais, e se eles obedecessem, eles conquistariam tudo aquilo que Deus tinha prometido. Então, quando nós vemos isso, nós vamos entender que esta aula tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é mostrar como aconteceu o discurso de Josué para o povo lá em Siló. O segundo objetivo é compreender como aconteceu a assembleia de Josué com Deus e de Deus com o povo lá em Siquém. E a terceira coisa é aprender acerca da história recente de Israel. Nós temos que entender até onde tudo aquilo que nós aprendemos nesses 3 meses de aula nos trouxe. Porque Israel está aí. Israel é um país constituído hoje. Mas houve uma história pregressa antes desse Israel de hoje. E partiu de Josué. Nós vamos ver algo importantíssimo, o texto bíblico. Josué, capítulo 24, versículo 14 ao 21. Você que puder, jovem, lê esse texto na sua casa. É um texto um pouco extenso, eu não vou me ater ao texto aqui, porque nós vamos citar diversos versículos desse texto e aplicá-lo. Porém, é um texto importante para nós entendermos sobre esse concerto, essa aliança que Josué queria trazer ao povo antes que ele partisse. Então, nós vamos ver que Josué reúne o povo em Siló para tratar de alguns assuntos, tratar de algumas coisas com aquele povo. A primeira coisa que nós temos que entender é que Josué, ele reconhecia a hora de começar, porém, ele também entendia o momento de encerrar a sua trajetória. Josué, ele sabia que mesmo ele teve um começo muito abençoado como servo de Moisés, um homem obediente, um homem de fé, um grande líder, ele começa a conquistar a terra, os anos se passam, muitos anos se passam de batalhas, mais de 40 anos de guerra. Josué vai lutando, porém, chega um momento dele passar a bandeira, chega o momento dele abaixar a haste, chega o momento dele entregar aquilo que Deus tinha dado nas suas mãos. Por quê? Porque ele não tinha mais vigor, não tinha mais expectativa de continuar conquistando com o povo, porém, ele não deixa o povo de qualquer maneira. Ele é um líder que tem muito cuidado com o seu povo. Ele soube o momento de começar e soube também o momento de deixar. Só que quando ele deixa com alguns aconselhamentos que são importantíssimos para nós aplicarmos no dia de hoje. Jovem, você, preste atenção, você tem que saber começar algo, mas também saber terminar algo. Josué sabia muito bem isso. Começar é importante, mas terminar também é muito importante. Porque Josué, ele termina sendo um grande líder, sendo um líder adorado. Porque no começo da sua caminhada, Josué estava no momento que o povo fez um concerto com Deus perante Moisés. Josué é um daqueles que fez o concerto. Mas antes de terminar a caminhada dele mesmo, ele faz o povo fazer o mesmo concerto com Deus.
Ele não queria deixar que o povo, depois da sua partida, ficasse sem a presença de Deus em seu meio. Por quê? Porque se nós olharmos, quando Moisés morre, Deus levanta Josué. Porém, quando Josué morre, Deus não está levantando ninguém. O povo ficaria simplesmente com a promessa. A promessa de Deus que se eles cumprissem tudo aquilo que os seus dois líderes, tanto Moisés quanto Josué fizessem, se eles fizessem, eles seriam bem-sucedidos. E Josué ele vai começar a aconselhar sobre isso. Nós vamos ver em Josué capítulo 23, versículo 2 e 3, que a Bíblia diz assim: chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes vistos tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. O interessante é que nesses dois versículos, ele cita uma mesma sentença: vosso Deus. Josué, ele teve o cuidado de fazer o povo entender que Deus não estava ligado a Moisés e a ele somente. Deus estava ligado ao povo. Deus estava ligado a uma promessa. O Deus não era só o Deus de Josué, mas sim o Deus deles. Eles tinham que entender que cada um que fosse obediente a Deus teria a presença de Deus em sua vida e seriam vitoriosos. Josué ele teve esse cuidado com o povo de Israel. Também nós vamos ver Josué que ele faz um discurso, esse discurso é um discurso contundente, um discurso forte. O aconselhamento de Josué e a sua visão de futuro, ele tinha uma grande preocupação com o rebanho. Josué tinha uma grande preocupação com aquele povo que iria ficar. Porque Josué entendia que ele, como líder, ele tinha que deixar as suas ovelhas mais fortes. Ele deveria deixar as suas ovelhas preparadas para as intempéries e as dificuldades que viriam sobre elas. É por isso que ele trata sobre todos os assuntos que poderiam tirar a presença de Deus do meio do povo. Diversas coisas poderiam tirar a presença de Deus no meio do povo de Israel. Uma delas, a maior delas, o pecado. É por isso que os povos daquela época, eles vão invadindo, destruindo e conquistando. Invadindo, destruindo e conquistando, sem poder se misturar. Era importante não se misturar. Era importante ficar separado. Israel era um povo separado, não um povo exclusivo. Eu quero te explicar isso, jovem. Separado, porém não exclusivo. O povo de Israel errou muito e até hoje erra, pensando que é o povo exclusivo de Deus. Eles não são exclusivos, eles são um povo separado. Assim como a igreja hoje é. Nós não somos o povo exclusivo de Deus, nós somos um povo separado para Deus. Todas as pessoas podem se juntar a nós, buscando esse mesmo Deus e se tornar igreja. Naquela época era a mesma coisa. Nós tivemos, durante essa caminhada e dessa conquista de Canaã, diversas pessoas que não eram do povo de Israel se convertendo, se juntando e assim conquistando a presença de Deus em suas vidas. Eles eram um povo que se separavam ao verdadeiro Deus, porém eles não eram exclusivos. E Josué aplicava muito bem isso, porque ele falava: vocês não devem se misturar, mas não é que vocês não devem buscar converter as pessoas, não era isso. Eles não devem se misturar com os outros deuses, ele vai citar. Vocês não devem se juntar com aqueles que vão corromper os seus bons costumes. Hoje, nós vemos muito isso.
Hoje nós vemos, jovem, nós temos que aplicar isso na nossa vida cotidiana, por quê? Porque hoje as pessoas querem acrescentar coisas dentro da igreja que não deveriam. E Josué, ele teve esse cuidado nos últimos 2 discursos dele, tirar aquilo que não presta do meio do povo e aplicar isto, que eles continuariam conquistando sem ele, porém não deveriam trazer coisas imundas para aqueles que são separados. Então nós olhamos isso, e o texto de Josué, capítulo 23, versículo 6, diz assim: esforçai-vos, pois muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos apartes, nem para a direita, nem para a esquerda. É isso que eu acabei de dizer, jovem. Esse aconselhamento de Josué é para que o povo não se desviasse da palavra, não se desviasse de uma estaca já fincada. Porque nós estamos falando de um Josué que está ensinando a um povo que viu o Jordão abrir. Nós estamos falando de um Josué que está ensinando a um povo que viu as muralhas de Jericó vir ao chão. Nós estamos falando de um povo que viu o sol parar. É desses milagres que nós estamos falando. Ainda mais outros que aconteceram, que não são citados na história, mas já aconteceram diversos e diversos milagres, a ponto da Bíblia dizer que os povos de Canaã eram mais numerosos e mais poderosos, porém Israel prevalecia. A conquista de Canaã não foi por mérito de Israel, mas sim pela presença de Deus na vida deles, porque Deus pelejou por Israel. Quando nós olhamos isso, nós temos que entender que ele vai dar esse conselho de buscar na palavra, no livro, naquilo que Moisés ensinou. Jovem, é o mesmo conselho que eu deixo para você neste dia. É o mesmo conselho. Busque na palavra de Deus se fortalecer. Busque na palavra de Deus fazer aquilo que Deus tem preparado para você. Não deixe que as coisas do mundo venham se te desviar daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, jovem. O texto de Josué, capítulo 23, agora o versículo 12 e 13, vai dizer assim: porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentastes, e vós a ela entrastes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoites às vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Entendeu, jovem? Josué teve 2 conselhos aqui. O primeiro é que eles não se desviassem da lei que Moisés tinha apresentado. Mas agora, ele vai dizer que se eles se apartassem, se juntassem, se aparentassem com os povos que não eram separados, Deus, neste mesmo momento, ele se separaria deles, e esses povos seriam como laço, seriam como açoite. O interessante é que mais à frente eu vou citar, isso acontece. Eles vão se desviar, e nós vamos ver que na época dos juízes, logo depois da época de Josué, na época dos juízes, o povo frequentemente era perseguido, perdia batalhas, eram açoitados na sua moral, no seu físico. Por quê? Porque se desviaram dessa lei que Josué estava ensinando nesse discurso. Só volta um pouquinho. Nessa lei que Josué estava ensinando nesse discurso. Então, nós vamos ver
que a justiça de Deus ela é implacável. A justiça de Deus, jovem, ela é implacável. Deus, ele é paciente e misericordioso, mas ele não é injusto. Deus, ele é paciente e misericordioso, porém, Deus, ele não é injusto. O pecado, ele vai ter o seu preço. Deus, ele promete grandes coisas a Israel, mesmo depois que Josué morresse. A promessa continuaria. Eles continuariam conquistando, porque eles tinham 40 anos de vitória, conquistando a terra. Já tinham conquistado grande parte da terra. As tribos já tinham sido estabelecidas nas suas regiões. Porém, nós vamos ver que eles começam a se corromper. Deus, ele é paciente, Deus é misericordioso, Deus ajuda, porém ele não é injusto. Ele deixa uma condicional para o povo. Se vocês continuarem andando nos meus caminhos, vocês serão abençoados. Porém, se vocês se desviarem dos meus caminhos, eu me retirarei e eles prevalecerão contra vós. Essa é a sentença que o povo de Israel acaba escolhendo depois da morte de Josué. Porém, nós vamos ver que em Romanos capítulo 6, 23, que é tão conhecido, porque o salário do pecado é a morte, porém o dom de Deus gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, nós vamos ver que o pecado, ele só pode trazer a morte. Cristo traz a vida para a sua vida, jovem. Não faça como o povo de Israel fez depois da morte de Josué, depois de um tempo, não. Não se esqueça daquilo que Deus fez para a sua vida. Depois de um tempo da morte de Josué, eles se mantiveram firmes por um tempo. Porém, as gerações foram passando e eles foram esquecendo daquilo que Deus fez. Não deixe isso acontecer com você, jovem. Aquilo que Deus fez na sua vida, traga a sua memória sempre. Traga à memória as coisas que vão te trazer esperança. O que pode trazer esperança? Tudo aquilo de bom que Deus fez. Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Ele é bom para você, jovem. Nós vamos ver que Josué ele se despede do povo. Ele é um líder que tem esse cuidado. É um líder que tem cuidado do povo a todo momento. O objetivo de Josué é ter uma aliança forte de Deus com o povo antes da sua partida. Esse é o objetivo principal de Josué, é que eles fossem renovados por Deus antes da sua partida. O texto que eu queria trazer para vocês, jovens, é o texto de Josué, capítulo 24, versículo 11 e 12. Esse texto é importante para nós refletirmos, porque diz assim: e passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós. Os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girguzeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão e enviei vesgões diante de vós, que os expeliram de diante de vós. Como a ambos os reis dos amorreus, é isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Josué queria trazer à memória do povo tudo que Deus tinha feito para eles antes. Josué queria que eles entendessem que esse mesmo Deus que fez todos esses milagres, fez eles conquistar durante mais de 40 anos todos esses reinos, todos esses povos, que eles deveriam entender que esse Deus estava ainda com eles, que não foi pela força dos seus braços. Israel ali já era um povo muito bem estabelecido. Israel já era temido. Israel já não era aquele povo que saiu escravo lá do Egito e entrou em Canaã como pessoas que vieram do deserto e estavam aprendendo a pelejar, começando a guerra, mais fraco que os outros povos. Não, ali ele já é estabelecido. Porém, Josué queria fazer o povo entender que eles não tinham força sem Deus.
Tudo aquilo que eles conquistaram porque Deus fez eles conquistarem. Esse é o grande propósito da lição e dessa revista, desse livro, disso que nós estudamos durante esses 3 meses. Tudo aquilo que você conquistar, você não conquistou, jovem, com as suas próprias forças. Foi Deus que te ajudou. Foi Deus que fez você conquistar. Foi Deus que te deu força. Nada que você faz, você não faz porque você tem mérito e você é o melhor. Não, você faz porque Deus te deu. Sempre coloque Deus na frente de tudo. Mesmo que você busque, Deus te deu força para buscar. Mesmo que você conquiste, Deus te deu força para conquistar. Então nós temos que entender, tudo de bom na nossa vida, nós temos que direcionar primeiramente a Deus. Israel, em certos momentos, poderiam até titubear nisso. É tanto que quando nós vamos ver ele derrotando os 5 reinos do sul, ele vai mandar o quê? Você vai jarretar os cavalos e queimar os carros. Ele não queria que o povo de Israel pegassem as forças bélicas do povo de Canaã para se acharem mais fortes. Não, destrói tudo que parece ser forte. Por quê? Porque eu sou a força de vocês. É isso que Deus queria demonstrar para o povo. E Josué queria trazer isso nessas últimas mensagens que ele estava apresentando ao seu povo. Nós vamos ver também que Josué, depois disso, ele vai fazer um memorial, isso é importante. Josué convoca o povo de maneira persistente para um novo concerto. Interessante que eles vão aceitar esse concerto. E quando eles aceitam este concerto, eles vão falar em Josué capítulo 24, versículo 15 assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, esse texto é muito conhecido. Escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses a quem serviram vossos pais, da além do rio Jordão, do rio, ou os deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa mensagem de Josué vai fazer o povo falar: não, nós estamos contigo. Nós vamos seguir aquilo que você direcionar como fé para nós. E eles vão fazer isto. Depois disso, nós vamos ver que eles vão levantar um memorial. Nós vamos ver que eles vão se colocar como testemunho. Eles vão pegar as pedras no versículo de número 27 do capítulo 24, vai dizer assim: e disse Josué a todo o povo: e eis que esta pedra vos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Ele faz um concerto, um memorial. Ele queria demonstrar, Josué queria demonstrar que aquilo seria como lembrança, assim como ele fez no Jordão. Quando perguntarem que pedra é essa, eles deveriam, toda vez que eles olhassem para aquela pedra, eles deveriam lembrar do concerto que fizeram com Deus. Isso me faz lembrar todas as vezes que nós ceiamos ao Senhor. Isso me faz lembrar toda vez que nós ceiamos ao Senhor. Nós lembramos daquilo que Cristo fez. Nós lembramos daquilo que Cristo tem feito por nós. Aquilo que Ele fez por nós. Também, depois da sua morte, na despedida de um líder, que será demonstrado o verdadeiro aprendizado de um povo. Nós vamos ver, testar a fé do povo de Israel, que tinha acabado de fazer aliança, quando Josué morre. Quando Josué morre, que o povo de Israel deveria mostrar quem ele era. Porque enquanto Josué estava ali, eles falaram: nós estamos contigo. É assim também, jovem. Quantas vezes você está perante as pessoas que você tem como seu auxiliador espiritual, porém, você demonstrará a fé e a confiança nesta pessoa quando você está sem ele. Quando ele partir, quando ele não estiver. Talvez você já escutou isso em uma pregação ou de algum pastor. Domingo, depois do culto, depois da pregação, a sua segunda virá. Você demonstrará o seu cristianismo
Quando ninguém está perto de você, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu colégio, na sua casa, entre seus vizinhos, quando a sua Assembleia de Santos não estiver perto de você, que você demonstra quem você é. E ali o povo de Israel deveria mostrar. Quando Josué morreu, eles deveriam mostrar quem eles eram. Nós vamos ver que vai entrar na época dos juízes. E eles sucumbem nesta época diversas vezes. Deus levanta homens, levanta mulheres, para o quê? Para que aquele povo voltasse à aliança e eles caíam de novo. E nisso nós vamos ver que vai continuar, vai entrar a época dos reis. Na época dos reis, nós vamos ver que vai vir reis bons, reis como Davi, porém virá reis maus, como Acabe, entre outros. Nós vamos ver que nesta época dos reis, o povo se corrompe de tal forma que o cativeiro vem, eles são levados ao cativeiro, retirados do cativeiro. Tudo isso faz parte do povo de Israel. Nós vamos ver que eles vão voltar do cativeiro. A história de Israel continua andando. Eles voltam do cativeiro. Nós vamos ver que depois do cativeiro, eles estabelecem de novo. E aí vai começar os impérios. O império chega, domina, vence de novo Israel, toma de novo. Quando Jesus nasce, o Império Romano, o império da época, dominava toda aquela região. Nós vamos ver que o povo de Israel ele abandona a aliança que tinha feito. Esse é um grande perigo, quando a gente professa algo com a boca, porém, em nosso coração nós abandonamos. Eles professaram com a boca em um certo tempo, mas o tempo passou e eles abandonaram isto. E quando o tempo passa, nós vamos ver que eles perdem a característica de ser nação. E aí eu vou iniciar o fim. Bem breve, eu quero fazer um entendimento de você, o que é Israel hoje, como chegou Israel de hoje. Nós estudamos esse trimestre inteiro sobre Israel e entendemos como ele começou a conquistar aquela terra, que até hoje eles estão lá. Mas eles passaram por diversos problemas. Eu trouxe algumas coisas para que nós venhamos a pensar e entender esse Israel de hoje. No início do século XIX, surgiu um movimento chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Nesse início do século XIX, aconteceu esse movimento político para que eles voltassem. Nós vamos ver, no início do século XIX, no ano de 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, os britânicos tomaram aquela região ficou sendo dos britânicos. E naquele momento, começa o povo começar a voltar, mas de forma mais gradual, o povo já começar a voltar. Porém, na Segunda Guerra Mundial, quando ela estoura, em 1939 a 1945, aquela perseguição sobre os judeus, aquela perseguição, cresce muito grande a migração do povo. Então, começa um reboliço, um aumento de pessoas indo para aquela região, e nós vamos ver que os povos árabes já começam a perseguir naquela época. Então, já começa um grande reboliço acontecendo naquele lugar, uma grande confusão, porque nós vamos ver os judeus voltando, sendo perseguidos pelo nazismo, do mesmo modo, aquele povo árabe já contestando, atacando e perseguindo, porque não queria que eles voltassem. Tudo isso, a história vai andar, e em 1947, nós vamos ver que na ONU vai fazer uma assembleia, e nesta assembleia vai ser separado, vai ser, naquele momento, tornado independente os dois estados. Aquele povo vai ser Palestina de um lado, Israel de outro. Vai ser colocado dois estados independentes. A Palestina ficaria com o seu lado e Israel com o outro. Nós sabemos que isso vai gerar alguns problemas, porém, com o voto de Graça Aranha, que era brasileiro, que presidiu essa assembleia, e um voto de Minerva, eles se tornam estados independentes.
Mas em 1947 isso aconteceu, em 1948 aí nós vamos ver que ele já se torna uma nação. Em 14 de maio de 1948, Israel foi declarado nação novamente e nós vamos ver que até hoje ela é um país, uma nação independente. Nós vamos ver em 1948 que o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia e o Iraque atacam Israel. Em 1967, teve a Guerra dos 6 Dias. Nós vamos ver que Egito, Síria e Jordânia atacam Israel. Em 1973, Egito e Síria guerreiam contra Israel. Jovem, você entendeu? Você está prestando atenção na parte histórica que eu estou falando até hoje? Israel, a todo tempo, ele é atacado. A todo tempo tentam destruir Israel. Porém, todas essas guerras que eu falei, que todas essas nações vizinhas atacaram Israel, nenhuma prevaleceu. Todas foram derrotadas por Israel. E por incrível que pareça, todas as vezes que atacam Israel, Israel cresce. Israel cresceu em seu território. Então, Deus tem promessa. Para terminar, eu quero ler um texto, Lamentações 2,16, diz assim: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem, vamos devorá-la. É assim que as nações são contra Israel. Porém, quem tem promessa vai prevalecer. Israel tem promessa de Deus. Nós estudamos esse trimestre, eu quero agradecer você, jovem. Ficamos 3 meses falando sobre Israel, sobre essa conquista da terra prometida, sobre o livro de Josué. Deus tem promessa também para você, jovem. Deus tem promessa grande para a sua vida. Você vai conquistar em Deus. E para terminar, eu queria te chamar a atenção de algo importante. O nosso próximo trimestre, a revista de jovem adulto da CPAD será junta. Então, eu te chamo a estudar conosco, continue estudando a palavra de Deus. Não deixe que nada afaste esse ímpeto e essa vontade que você tem de estudar a palavra de Deus. E se você não tem, peça a Deus que esse fogo de estudar a palavra venha ao seu coração. O tema central desse próximo trimestre será os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Olha que coisa maravilhosa, não tem nada mais atual do que esse tema, jovem. Não deixe de estudar esse terceiro trimestre conosco. Nós vamos agora orar para terminar. Eu te agradeço, jovem. Você que puder, manda este vídeo para um outro jovem que não lê a palavra, um jovem que talvez nunca escutou a palavra de Deus. Com certeza você vai ser bênção para a vida dele. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, que você tem dado, Senhor, a nós de estudar a sua palavra nesse trimestre. Só tenho que te agradecer, Senhor, que nós não venhamos ser somente ouvintes da sua palavra, mas praticantes dela. Sabemos, Senhor, que iremos conquistar, porque estamos com o Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Continua abençoando a cada jovem, Senhor, que se propôs a estudar a sua palavra. Libera uma bênção especial para suas casas, suas famílias, e que eles sejam bênção para a sua casa, para a sua igreja e para a sociedade ao qual eles vivem. Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.